Olá, glória a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus e agradeço pela tua presença. Seja bem-vindo em nome de Jesus Cristo. Bem-vindo, bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel e de Jesus, esteja no seu coração. Esteja presente agora na tua vida, presente agora neste momento, onde que você estiver, o Senhor esteja com você, para abençoar, para iluminar a sua mente, que o Espírito Santo se faça presença verdadeiramente em seu coração, para retirar todo e qualquer impedimento, tudo aquilo que possa desviar sua atenção, tudo aquilo que possa tirar a sua credulidade. Nós queremos pedir que o Espírito Santo de Deus esteja dentro do teu coração. Eu sou o pastor Davidson de Freitas e quero colocar agora a nossa vida diante de Deus, para que Ele faça maravilhas, não naquilo que eu vá falar, mas naquilo que você vai sentir no seu coração. Eu falo sempre das maravilhas de Jesus Cristo, né? Por isso que nós estamos aqui nesse momento. E antes de dar início, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam aí embaixo, clique no botão inscrever-se, é muito importante isso, no botão das notificações, clique também, coloque lá para notificar você da maneira que você quiser, todas as publicações, aquelas que vocês escolherem, mas o objetivo principal é que vocês estejam, né? Normalmente eu faço um vídeo uma vez por semana, e agora eu quero pedir a vocês, né? Façam essa inscrição. A inscrição é importante para que o YouTube nos dê projeção, não para a minha honra, para a glória do meu nome, pastor Davidson de Freitas, nada disso, mas exatamente para que possam, né, ser feitos movimentos através do YouTube para projetar a palavra de Deus. O objetivo meu, único, exclusivamente, é proclamar aquilo que Deus fez na minha vida, faz e está fazendo a cada dia. E como não podia deixar de ser, eu vou agora entrar no nosso tema de hoje, né? Nosso tema de hoje é uma bênção, como todos são. Nosso tema é o seguinte: como seguir as orientações de Jesus e ser bem-sucedido. Como seguir as orientações de Jesus e ser bem-sucedido. Esse texto, os textos, que são dois textos, estão colocados em Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 6, e em João, capítulo 21, versículos 5 a 11. Então, vamos ver o que contém Lucas 5, 1 a 6. No 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. No 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. 3. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que os afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava no barco a multidão. 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: traze-te ao mar alto, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E o último, no 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. Então, essa passagem de Lucas, nós vamos falar daqui a pouco, né? Vamos ler primeiro os textos. Exatamente Jesus orientando a maneira de
fazer a pescaria, que era a profissão daqueles que seriam, né, seriam os seus discípulos, que já o seguiam. E agora em João 21, 5, 11, vamos ler lá, no 5. Disse-lhes, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E o 6, e ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. No 7, então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. No 8, e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando-os a rede cheia de peixes. No 9, logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus no 10, trazei dos peixes que agora apanhastes. 11 e último, Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Então nós vemos duas passagens de Jesus, né? Nessas duas passagens, vemos que Jesus Cristo ensinava o homem a pescar peixe corretamente. Nós vimos. Na primeira, né, Jesus, junto ao lago Genezaré, quando do chamado de seus primeiros discípulos, demonstra aos mesmos que é necessário fazer as coisas corretamente para melhor pescar peixe. Então, vamos ver qual que é a situação. Jesus, então, estava ensinando aos seus primeiros discípulos qual que seria a maneira de pescar peixe corretamente. Qual é o objetivo principal? É demonstrar, ensinar aqueles seus discípulos qual a maneira de fazer correta de pescar peixe, primeiro. Na segunda que nós vemos ali, né, que está em João 21, na segunda, Jesus aparece a 7 dos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades, após a sua ressurreição, ensinando novamente como pescar peixes corretamente. Então, nós estamos vendo que em ambas as situações, Jesus quer demonstrar que é necessário seguir os seus ensinamentos para o sucesso de todo e qualquer trabalho. Olha que interessante. Então, Jesus, antes de morrer, o sacrifício feito por nós, ensinava aos seus discípulos. E já na segunda, Jesus, já ressurreto, depois da sua ressurreição, voltou, né, diante daqueles 7 discípulos e voltou a ensinar a eles novamente. Qual que é o detalhe? Então, de tudo isso, o principal, seguir os seus ensinamentos para que o sucesso de todo e qualquer trabalho. Então, Jesus, o nosso tema hoje, né, fala exatamente isso, como seguir as orientações de Jesus e ser bem-sucedido. Por que nós estamos falando? Exatamente, seguindo as orientações de Jesus, nós estamos falando de orientações da pesca, né, que era a profissão daqueles seus discípulos. Antes de Jesus padecer e morrer e sacrificar-se por nós, e depois já ressurreto. Então, a primeira coisa que nós temos, falei, o que é necessário, né, para a gente poder, né, vamos ver, o que é necessário para estar ouvindo a voz de Deus? Necessário. Para ouvir a voz de Deus, nós temos, né, primeiro, nós temos que nos colocar em condições de estar disponíveis, ou seja, atentos, prontos para ouvir a voz de Deus, estar ouvindo, a constância de estar ouvindo.
Quando ouvimos a voz de Deus, conseguimos atingir o nosso alvo de maneira mais objetiva. Lógico. Né? Nós vamos falar aqui, nós temos que ouvir a voz. O que Deus quer para que nós possamos ser, né? Nós estamos falando de Deus, o que Ele quer para que nós possamos conseguir as coisas mais objetivamente. Lá em Êxodo 19:5, vamos falar uma passagem que está em Êxodo. Agora, pois, isso é Deus falando, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então Deus falando, se seguires diligentemente é com atenção, cumprindo aquilo que foi estabelecido, né? E ouvires a minha voz e guardares os meus concertos, os meus ensinamentos, isso é Deus falando, né? Sereis a minha propriedade peculiar, especial, vocês são especiais para mim, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, Deus falando. Em Isaías 1:19, também dentro do mesmo contexto, ouvindo a voz de Deus, está lá. Se quiser, através de Isaías, Deus falando, se quiseres e ouvires, comereis o bem desta terra. Então Deus falando, exatamente, se quiserem ouvir, comerei o bem desta terra. Agora, segundo aqui, sendo necessário ouvir a voz de Deus. Para sermos ouvidos por Deus, agora tem um detalhe. A necessidade agora, né? A necessidade de estar em Cristo. Porque nós falamos hoje a Deus, nós temos a liberdade de falar com Deus. Nosso Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Nós falamos através de Jesus. Então está lá João 15:16, que diz o seguinte: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Jesus falando, tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, né, para que Ele vos conceda. Então nós fazemos o pedido a Deus através de Jesus Cristo. Por isso que é necessário estarmos em Cristo, né? Estarmos em Cristo. E o segundo que nós podemos falar, é necessário também. Nós estamos falando quais são, né? A primeira coisa, ouvir a voz, é necessário estar ouvindo a voz de Deus permanentemente. E o segundo, é necessário fazer o que Jesus nos manda. Fazer aquilo que Ele nos manda. Primeiro, nós vimos que os discípulos, sem Jesus, não sabia fazer quase nada, né? Jesus chegava a corrigir os procedimentos, mandava mudar o lado onde que tinha lançado o rei. Nós já a noite inteira nós pescamos e não conseguimos nada. Então Jesus sempre conduzindo os discípulos, né, que agora somos nós temos as condições de fazer o de melhor. Então, a conclusão, sem Jesus nada conseguimos fazer. Nas duas situações, todos os esforços desenvolvidos, eu já falei isso aqui agora, pelos discípulos, sem a ajuda de Jesus Cristo, foram em vão, pois não conseguiram atingir os seus objetivos. Em Lucas 5:5, tem lá o seguinte: respondendo, Simão disse-lhe, mestre, é acima que nós falamos, né? Nós lemos acima, que são os textos, né, do nosso tema hoje. Em Lucas 5:5, e responderam Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançar a rede? Eu até falei sobre isso. Então, Simão Pedro, que era Pedro, agora nós vamos cumprir o que o Senhor está mandando, porque nós fizemos a noite inteira e não deu certo. E em João 21:5 também, que é a segunda parte, que depois Jesus já é ressurreto, né, ressuscitado, disse-lhe, pois, João 21:5, já vimos acima. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Estavam lá com um barco e Jesus chegou na praia, tem alguma coisa de comer? Quer dizer, não tinha nem conseguido, ficar a noite dele pescando, não consegui nada. E depois, devemos fazer as coisas segundo a vontade do Senhor. Fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E tem Tiago 4,15, que é
Maravilhosa essa mensagem. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então, isso aí, eu gosto muito de falar isso, o futuro a Deus pertence. Se o Senhor, né? Aqui, ele diz exatamente isso. Se o Senhor quiser, e se vivermos, farei isso aqui. Só para falar assim, amanhã eu vou viajar ali para tal, amanhã eu vou conseguir um novo emprego, amanhã a gente fala exatamente assim. Se Deus quiser, amanhã eu vou fazer isso. Sempre que se Deus quiser. Por quê? O que quer dizer se Deus quiser? Porque Deus vai estar na condução. Se Deus quiser, eu vou fazer isto ou aquilo. Porque a nossa vida é como um vapor de água. Não vale nada. De repente, vamos embora. Então, tudo é, se Deus quiser, nós vamos fazer isso aqui. Amém? Até agora, glória a Deus. Então, a aplicação nos dias atuais é muito simples, né? O que nós devemos fazer diante de tantas incertezas? É aquilo que eu falo sempre. Orai sem cessar. Está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Sem cessar. Constantemente. Tudo que você for fazer, você ora. Você vai almoçar? Primeiro você ora, agradece a Deus o alimento, abençoa o alimento. Agradece pelas condições financeiras de ter adquirido e condições físicas, de saúde, para poder comer. Às vezes tem dinheiro, mas não tem saúde. Tem saúde, não tem dinheiro. Então, e o segundo, né? Buscai ao Senhor de todo o coração. Deus conhece o seu coração. Está lá em Mateus 7,7. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Buscai de todo o coração. Não adianta falar que está com todo o coração, mas Deus sabe que não. E como agradar a Deus? Aceite os ensinamentos de Jesus. Está lá em 2 João 1,9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Persevera, né? Insiste, continua fazendo. E agora o principal para aqueles que porventura ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E como agradar a Deus, então nós devemos aceitar o ensinamento de Jesus, mas para aceitar o ensinamento de Jesus, você tem que conhecer Jesus. Então aceite Jesus como seu único Salvador. Está lá em Judas 1,25. Ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém? Amém? E obedeça o ide de Jesus. É o que eu estou fazendo aqui. Mateus 28,19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou ensinando, hein? A todos aqui. Conclusão nossa hoje, nosso tema: sem mim nada podeis fazer. Jesus falando em João 15,5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, ele dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. E servir ao Senhor em primeiro lugar. Está lá em Mateus 6,24. Ninguém pode servir, isso é interessante, hein? Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque eu há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Já falei isso em algum tema, né? E Mateus 6,33. Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? O nosso apelo, então, hoje é o seguinte: você já tem a sua vida sendo conduzida por Jesus? Você já aceitou Jesus, né? Fez lá o movimento em público de aceitar Jesus para ser Senhor e Salvador? Ele é seu Salvador, mas passa a ser seu Senhor, vai te conduzir. Jesus Cristo é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Está lá em Hebreus 13:13. Busque-o antes que o amanhã não venha. Então vamos agora fazer nosso momento de oração. Eu gostaria de pedir que vocês fechem os olhos, coloquem a mão onde vocês quiserem, onde tem alguma enfermidade, coloque a mão no coração se você quer pedir alguma coisa para um parente seu, para uma pessoa que está necessitando das bênçãos, né? Ó Senhor Deus dos exércitos, nós queremos nos colocar diante de Ti mais uma vez, agora, Senhor, para pedir para todos que estão aqui, Senhor, assistindo esse vídeo, acompanhando a mensagem que o Senhor nos trouxe hoje, ó Deus. Nós não sabemos o que é que eles têm, mas o Senhor sabe, e aqui eles vão agora falar com o Senhor, ó Deus, falar aquilo que eles precisam. Muitas pessoas em dificuldades financeiras, muitas pessoas, ó Pai, com a saúde abalada, enfermidades da família, suas pessoas presas da sua família, ó Deus, pela Tua misericórdia, Pai. Que eles possam seguir os Seus ensinamentos, seguir a Tua palavra, aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das vidas deles. Eles possam, Deus, estar em interação, em ligação com as mensagens do Senhor, com os ensinamentos, ó Deus. Nós pedimos em nome de Jesus que derrames bênçãos especiais na vida de cada um, bênção da saúde, da paz, do equilíbrio, ó Deus. Ó Pai, atende, Senhor Deus, segundo a Tua vontade, Pai, e segundo a necessidade de cada um, atende cada pedido. Cada um tem a sua dificuldade, Pai. Todos nós temos, cada um tem a sua dificuldade. Nós clamamos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas, Pai. Bênçãos especiais na vida de cada um que Te busca neste dia, que está participando, que está ouvindo. E em nome de Jesus Cristo, nós Te louvamos e agradecemos. Glória a Deus. Gostou da mensagem? Glória a Deus. Vai lá embaixo, dá um like, não esqueça desse like. Dá um like quer dizer gostei. Que quando você não dá um like, quer dizer que você não gostou. Mas nós colocamos diante de Deus todas as pessoas que estão assistindo. Se gostou, glória a Deus, vai, compartilhe, mande para os seus amigos. Você gostou, coisa boa. Se não gostou, Deus vai te dar a oportunidade de alguma forma, algum dia você gostar. É a mensagem de Deus para você. E ela está dizendo exatamente isso. Busque-o enquanto é tempo. E lembre-se que hoje, antes que o amanhã não venha, busque o Senhor hoje. Antes que o amanhã não venha. Eu já tenho Cristo. E muita gente já tem Cristo. Se você não tem, busque-o antes que o amanhã não venha. Glória a Deus, eu louvo a Deus pela sua vida, feliz em Cristo, aleluia, amém.